todos. Eu queria primeiramente agradecer ao Madia Mundo Marketing, ao Madia, ao Fábio, essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história aqui com vocês. Então vamos falar um pouco da minha vida, como é que eu comecei. Eu nasci em Salvador, me formei em administração de empresas. Os primeiros 10 anos profissionais da minha vida foram em empresas da área de construção e ramo imobiliário, onde eu comecei na área de finanças, auditoria, controladoria e saí como diretor financeiro. E em 95 eu tinha a vontade de montar um negócio próprio e resolvi abrir uma empresa de consultoria. Era a Analisa Consultoria e durante 1 ano e meio eu trabalhei nessa agência com outro sócio e o nosso mercado era um mercado de empresas da área imobiliária, empresas do ramo de construção, tinha alguns clientes no Rio, São Paulo. E o meu primeiro contato com a publicidade, eu era diretor financeiro de uma empresa imobiliária e nós íamos fazer um grande lançamento imobiliário em Salvador. O diretor de marketing dessa empresa era o Lucas Pacheco. Essa empresa tinha negócios Rio, São Paulo, como já falei, Salvador. E a agência era a Propeg, era um lançamento em Salvador. E eu conheci Fernando Barros, né? E daí eu comecei a olhar a publicidade do lado do cliente, interagindo inclusive no sucesso que seria, como é que seria dado a publicidade do lançamento imobiliário, venda, como é que a gente ia trazer esse consumidor para os estandes. E daí o tempo passou, eu saí dessa agência ou dessa empresa imobiliária, montei minha consultoria e em agosto de 96, eu indo visitar alguns clientes de São Paulo, coincidentemente sentei do lado de Fernando Barros no avião e ele, pô, você vai fazer o quê em São Paulo? Eu contei um pouco da minha história, tínhamos 2 anos que nós não nos víamos e ele disse, olha, a Propeg está precisando fazer uma reestruturação. Nós ganhamos a conta da Petrobras no Rio de Janeiro, estamos saindo de um período aí difícil, o Fernando Henrique tinha acabado de ser eleito aí no primeiro mandato dele, e ele disse, preciso reestruturar toda a agência, estamos sem diretor financeiro lá, eu queria que você fosse, vai fazer o que agora de manhã? Eu disse, não, só tem um cliente à tarde, então vamos lá na agência. Aí eu conheci nesse dia o Rodrigo Sá Menezes, que era o presidente, o sócio majoritário da Propeg, o Otto Barros Vidal, primeira vez que eu tive com o Otto. E dali eles me fizeram um convite para que eu fechasse a minha consultoria, mudasse para São Paulo para dirigir a área financeira da Propeg. E eu topei, eu achei um desafio apaixonante e eu disse assim, bom, eu a vida inteira trabalhei com ferro, concreto, cimento, agora eu vou para o mundo da abstração, das ideias, né, da publicidade. E o que me fascinou na proposta, além da própria reestruturação em si, da agência, que era um negócio que eu conhecia pelo lado do cliente, não pelo lado da agência, era a oportunidade de trabalhar com vários segmentos de negócio ao mesmo tempo, né? E aí topei esse desafio, me mudei para São Paulo. Meu primeiro dia na Propeg foi 2 de setembro de 96, que é o dia do meu aniversário. Então, eu me lembro que eu passei o meu aniversário voando para São Paulo. E começamos uma história maravilhosa de sucesso, de reestruturação da companhia. A Propeg ganhou muitos clientes daí para frente. Eu acabei me tornando sócio da empresa. Era uma das propostas que tinham me feito era de que depois de um tempo eu poderia ter 10% da sociedade. Eu aceitei e nós ficamos lá na Propeg até mais ou menos dezembro de 2001. E nesse período a Propeg expandiu muito os negócios dela, já atuava no Nordeste, mas aí passou a atuar em Goiás, passou a atuar em Florianópolis, em Curitiba,
tinha Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, 800 colaboradores ao todo, um bom faturamento. E em 2001, nós resolvemos fazer uma cisão societária. O Rodrigo Sá Menezes tinha vários projetos ligados na área de tecnologia, de empresas digitais, ele sempre foi um visionário nessa área. Então ele foi tocar em empresas como Invision, Fast Track. O Fernando Barros, com a marca Propeg, tocando as contas públicas e privadas do Nordeste, Bahia, incluso, aí, que é o berço da Propeg, Brasília e Paraná. E nesse momento, eu, Otto de Barros Vidal e Cid Alvarez, que era o presidente da Propeg Rio, fundamos a PPR, que a PPR significa Profissionais de Propaganda Reunidos. E por que isso aconteceu? A Propeg tinha ficado muito grande e ela estava atuando com vários negócios. E então a gente percebeu que era o momento de ter um modo de atuação um pouco diferente. E aí, quando a gente cria a PPR, a gente começa a PPR com duas marcas fantasia. Uma era a NBS, que a NBS, ela significa No Bullshit. Não é uma brincadeira, a gente sempre dizia isso aos clientes. No Bullshit era uma filosofia, né? E ela nasce com a Oi. Enquanto o Propeg, na privatização da área de telecom no Brasil, em 99, a Propeg ela ganha a conta da Telemar, que era atendida num consórcio com a Artiplan e com a FSB. E a Telemar, em algum momento, quando começa a entrar a telefonia móvel no Brasil, ela resolve lançar uma marca chamada Oi. E é nesse momento que a gente decide fazer essa cisão societária, porque a gente percebe que ali em 2001, o Falco era o presidente da Oi e o Beto Blanco, o diretor de marketing, era uma pegada diferente, né? Então, nesse momento que a gente tem a PPR, que eu e o Otto éramos quase que co-CEOs da PPR, e tínhamos o Cid Alvarez como presidente da NBS, que era uma agência enxuta, com foco na criação e no planejamento, poucos degraus hierárquicos, funcionários bem remunerados e experientes, para que a gente tivesse a certeza que a gente estava muito próximo das decisões estratégicas. E até como a gente brincava, a gente é hands-on, mão na massa. Porque às vezes o presidente de uma agência, ele aparece quando ganha e quando perde a conta. Então, a gente estaria trabalhando todos os sócios, não tinha sócio investidor e não tinha nome de sócio. Então, a gente cria a NBS e cria a Q Comunicação. O Dudu Godoy, que tinha experiência de contas públicas, vem para formar a Q, com 50% da sociedade e a gente com 50%, a PPR. E as contas que a gente tinha da área pública, principalmente, a gente tinha lá no Rio de Janeiro a Petrobras, a Eletrobras, que eram grandes contas. Depois viemos a ter contas lá em Brasília, o Ministério dos Esportes, depois a SECOM. Então, a gente tinha uma PPR em que a gente tinha a mídia, a área de finanças, controladoria, IT, legal, e a gente tinha na Q e na NBS a operação das agências de publicidade com endereços diferentes, marcas diferentes, culturas e filosofias diferentes. E em 2008, o André Pinhaus, um grande criativo brasileiro radicado no Rio de Janeiro, ele nos procura com um projeto chamado Prole Gestão de Imagem, e que ele disse assim, olha, a gente tem aqui um projeto maravilhoso, mas a gente não quer se preocupar com a estrutura de back-office. Pesquisa de mídia, planejamento de mídia, finanças, IT. Então,
a gente acha que vocês têm um formato ideal e a gente queria se associar a vocês. E aí nós fizemos um acordo operacional e em 2008 nós tínhamos uma situação bem interessante no mercado, porque nós tínhamos uma razão social chamada PPR e que nessa razão social essa holding era liderada por mim e por Otto, e eu com formação de administração, finanças e gestão, e o Otto, um ícone, um papa da mídia. O Otto foi o meu professor no mercado de publicidade brasileiro. É uma pessoa querida, amiga e que me ensinou muita coisa da área da publicidade. Então, essa dobradinha minha com o Otto e a gente tocando 3 negócios distintos, em que nós tínhamos mais 5 sócios na NBS, mais um sócio na Q e mais 4 sócios na Prole. Então, em algum momento, até quando eu fui eleito com muita honra para o Hall da Fama, me fizeram uma pergunta sobre a área de finanças. Eu disse, olha, finanças, resultados, números, elas são consequências. O que eu sou mesmo apaixonado são por pessoas. As pessoas fazem os negócios. E uma das coisas que eu acho que eu me dei tão bem no mercado publicitário é porque eu nunca quis ficar dentro da minha sala cuidando só de balanço, de controladoria, de TI, de jurídico. Eu sempre participei das reuniões com os clientes, no dia que ganhava conta, na apresentação, quando o cliente ia fazer as apresentações dos projetos, das metas. E algumas vezes eu cheguei a participar de algumas reuniões de criação, apresentações de campanha. Então, aquilo foi me dando uma facilidade de trafegar dentro da agência com a área de criação, que era sempre tida como uma área difícil, como uma área de planejamento. E terminei tendo grandes amigos e parceiros nessas áreas. Então, a interlocução na PPR, na NBS, na Q, na Prole, era muito fluida. Então, nós nunca fomos uma área que guerreou contra as áreas operacionais da agência. Não, nós sempre apoiávamos. Fomos uma das primeiras agências a implementar também recursos humanos voltado mesmo para as pessoas, para a diversidade, para o empoderamento feminino. Apesar da NBS não ter sócias mulheres, foi uma conjuntura do que aconteceu naquela época, mas o segundo pelotão de liderança da NBS, ele era 70% feminino. Então isso a gente sempre respeitou muito essa cultura da diversidade. E hoje se fala muito no ISG. E o André Lima, que era um apaixonado por esse tema, e nós tínhamos uma diretora de atendimento, a Aline Pimenta, e ela também tinha essa paixão por o que hoje chamamos de ISG. E eu me lembro que em 2013, com vistas aos Jogos Olímpicos que iriam acontecer, nós criamos a NBS Rio Mais Rio e abrimos uma agência no Morro Santa Marta. E era uma agência inclusiva, com biblioteca, com aulas, com encontros, com parcerias da comunidade. E fizemos inúmeros projetos nessa área e depois expandimos ela também para São Paulo, Manaus, aonde os clientes necessitavam, e criamos o NBS Soma, que era o NBS Social Marketing. E tivemos a felicidade de fazer muitos projetos transformadores nessa área. Então, a publicidade, apesar de ser uma pessoa de formação de finanças, ela entrou no meu sangue. Era uma paixão muito grande pelo que eu fazia. Nós trabalhávamos muito, a publicidade sempre foi aquela vibração, aquela loucura, e nós tínhamos muitos clientes de varejo. A Oi quase que era uma 24/7, e a Oi ela é um fenômeno que nos acompanha desde 1999 até hoje, é cliente da agência, e que a gente brincava onde a gente não sabia aonde terminava a agência e começava o cliente e vice-versa, porque a gente era muito próximo realmente desse cliente e de todos os clientes que passaram pela agência. Então,
essa minha trajetória, ela vai seguindo e a gente percebe que começa a ter uma mudança muito grande dentro do mercado publicitário, na virada aí de 2012 para 2013, e a gente, com tantos sócios, a gente começa a pensar numa sucessão, né? E a gente vê a tecnologia se aproximando da publicidade, os novos formatos de mídia, e aí nós resolvemos, em 2013, fusionar a Q com a NBS. Na época a Prole não tinha interesse e a gente achou que precisava de um parceiro internacional, né? E aí entre 2013 e 2014 nós fizemos essa busca de uma parceria internacional. A NBS engloba a Q Comunicação, a marca Q desaparece, o Dudu Godoy passa também a ser sócio da NBS e o negócio com a Prole termina em 2014, que a Prole não tinha interesse em se associar a um grupo multinacional, e a gente vende 70% da agência para o grupo Dentsu Wides Network, que na realidade em 2013 o Dentsu Inc. compra o Wides Media, um grupo inglês, e cria o Dentsu Wides Network. E nesse momento a gente passa a ter um sócio multinacional, que para nós foi uma experiência completamente diferente, porque a gente veio de ser agência de dono, né? E apesar de uma agência de dono, mas era uma agência com vários donos. Então, quando a gente vende a agência, éramos 7 sócios, né? E o Pedro Fé, nosso criativo, ele disse, olha, eu não sei como é que a gente deu certo nessa sociedade, porque nós não nos escolhemos, o acaso foi nos juntando, né? Então, era uma agência em que o sócio mais novo tinha, na época, 30 e poucos anos, e o mais velho, que era o Otto, estava perto de 70. Então, além de tudo, as faixas etárias, as formações, as regiões em que os sócios nasceram, isso tudo fez uma química muito bacana. E a gente começa aí uma fase nova. A gente, em 2014, talvez tenha sido um dos melhores anos da NBS. A gente chega a 6º lugar no ranking das agências, com 1 bilhão de compra de mídia, né? E iniciamos aí uma trajetória no Dentsu Wides Network, em que vamos até o ano de 2019, quando a gente aí exerce o nosso direito de venda. Nesse período, a gente começa a fazer uma sucessão interna, primeiro. Então, em 2019, o Cid Alvarez, ele deixa de ser o presidente da NBS, ele vai como o chairman da NBS. O Dudu Godoy, ele sai da NBS e ele vai trabalhar diretamente no grupo Dentsu, cuidando de contas de áreas públicas dentro do grupo. E eu e o André Lima passamos a ser co-CEOs da NBS. O Otto Barros Vidal, o Pedro Feia e o Antonino Brandão, os outros sócios, saem mesmo da operação. O Otto se aposenta, o Pedro vai tocar outras coisas da vida dele, o Antonino também. E eu e o André ficamos como co-CEOs nos anos de 19 e 20, até que em setembro de 20 a gente sai definitivamente aí da sociedade, e é o momento que eu também me desligo executivamente da NBS. O André continua hoje como CEO da NBS e a gente começa o segundo período de earn-out dos 30%, que vai até agora o ano de 22, né? Então, resumindo um pouco aí dessa minha trajetória e da minha carreira. A importância do marketing na minha vida, ela é muito interessante. Assim, o marketing, para mim, ele é algo que vai estar sempre contemporâneo. O marketing ele começa nos séculos passados, onde você tinha os entrepostos comerciais de países, de cidades, de povos, de povoados, onde as pessoas se reuniam
em volta de uma feira, onde você tinha tecidos, alimentos, frutas, verduras, especiarias. E ali você tinha aquelas barracas montadas ou aquelas coisas estendidas, e onde ali os empresários ofertavam os seus produtos, né? Expondo as melhores especiarias, os melhores tecidos, ali abordando por uma venda. E ontem eu participava de um evento sobre o metaverso, feito brilhantemente pelo Walter Longo, e esse mercado hoje, ele está dentro da internet, com os avatares, compra de terrenos, moda, empresas novamente, é como se fosse um renascimento do Second Life. Então, esse vai ser um mercado onde o dinheiro é o Bitcoin, onde as coisas são virtuais. Então, é uma coisa muito louca. Mas por que eu me apaixonei pelo mercado? Porque, como eu contei logo no início aqui do meu depoimento, quando eu comecei a ver os planos de publicidade para um lançamento imobiliário, e eu era um diretor financeiro, eu comecei a entender que o sucesso de uma marca ou de um produto estava atrelado a um bom posicionamento estratégico, a um bom posicionamento de marca e a você vender de maneira honesta ao consumidor, que cada dia mais está empoderado, ele não é mais um consumidor passivo na poltrona, como dizia o Renato Aragão, né? Ou da poltrona, não tem mais o da poltrona, né? Então, hoje esse consumidor, ele interage, ele critica, ele ama, ele odeia, ele emite opiniões. Você tem os influencers que definem também aí algumas mudanças de comportamento de alguma campanha. Hoje, a diversidade, a igualdade racial, a igualdade de gênero, o respeito às individualidades, tudo isso tem norteado e mudado o mercado da propaganda, né? Então, eu sempre acreditei muito nos direitos humanos, nos direitos de posicionamento, nos debates abertos, no confronto de ideias. Então, quando eu me vi sócio de uma agência de publicidade, eu me vi num ambiente em que o mercado que eu poderia trabalhar num único lugar, mas olhando o negócio da Petrobras, da Eletrobras, da Coca-Cola, de shopping center de Iguatemi, de construtoras, um posicionamento de telecom como a Oi que a gente acompanhou desde o início até hoje. Então, ali você tinha todos os segmentos econômicos e você olhando a estratégia de posicionamento de produtos, a estratégia de varejo, a estratégia de marca. Então, a coisa que eu mais gostava na agência quando eu chegava era de passear pelas áreas. Como eu já disse, eu não ficava na minha sala. Então, o marketing mudou muito o meu formato de olhar a vida, de olhar as pessoas, de olhar as marcas, de olhar os produtos. Eu nunca fiz uma campanha, eu nunca redigi um texto, mas eu sou um apaixonado por publicidade, eu sou um apaixonado por pessoas e alguém que veio de uma área de formação de finanças, né? Então, o marketing ele vai continuar existindo, mas de uma maneira completamente diferente, aonde hoje o poder de decisão ele vai estar muito mais na mão do consumidor em si, e eu acho que aí a obrigação, como sempre foi mais da propaganda, é a boa propaganda, a propaganda correta, a propaganda que respeita o consumidor, a propaganda que respeita a diversidade cultural, racial, de gênero. Então, esse é um mundo novo, onde o debate entre as marcas e os consumidores ganha uma relevância muito grande. Porque as marcas precisam entender a essência desse consumidor, né? Para que ela consiga hoje, nesse marketing one-to-one, você não faz mais uma propaganda para todos, você faz uma propaganda para uma determinada pessoa. Então, as mudanças tecnológicas que tiveram nesse mercado, as mudanças na área de mídia, as mudanças no formato de você chegar ao consumidor, tudo isso mudou muito. Qual é o futuro do nosso negócio?
O futuro do nosso negócio não está mais em olhar pelo retrovisor, não está mais em olhar para o passado. Está você em olhar o que está vindo por aí. E essas mudanças, elas estão vindo numa velocidade exponencial. Então, as agências, que já vi vários depoimentos aqui, as empresas de comunicação, vamos chamar assim, elas têm que ter um novo formato de trabalho, um novo formato de posicionamento, um novo formato de atingir esse consumidor, uma nova precificação junto ao mercado. Eu sempre participei muito de atividades empresariais de classe. Eu já fui membro do Comitê de Ética do SEMP, já fui diretor financeiro da ABAP no mandato, do Orlando. Estou no Sinapro de São Paulo há 15 anos, atualmente sou vice-presidente do Sinapro. Então, eu sempre acompanhei todas essas transformações no modelo de negócio, no modelo de remuneração, e cada vez mais agora, inclusive com as mudanças na lei trabalhista, as agências elas têm que ser uma coisa muito dinâmica, muito mais flexível, tem que atender e se encaixar dentro do que a verba de comunicação hoje cada vez está mais reduzida e muito mais pulverizada na sua estratégia. Criação e mídia hoje, e o planejamento, mas são fundamentais. Antigamente a mídia era uma área, entre aspas, que ficava um pouco marginalizada, né? Porque você tinha aquele plano de mídia, GRP e tal. Hoje a mídia é criativa. Hoje, se a mídia não estiver junto com planejamento e criação, a campanha não sai. O consumidor hoje não quer esperar, ele quer uma mensagem, não é mais de 30 segundos, de 10 segundos, 7 segundos. Os formatos mudaram muito. Então, hoje você vê, abre lá o ranking dessa agência de publicidade, são muitas marcas novas que muitas vezes estão aparecendo de pequenas agências, de pequenas ideias, de pequenos empreendedores. E você tem aí ainda os grandes grupos, mas todos eles procurando se reposicionar em relação a isso. Então, a mudança não parou, a mudança ela é contínua e ela sempre será cada vez mais veloz. Então, a velocidade de mudança, isso vai estar muito na cabeça das pessoas, né? Então, você tem que estar muito antenado com o que está vindo por aí dentro da área de comunicação, né? Os consumidores são cada vez mais digitais, vem uma geração aí nativa digital, criada em games, criadas na internet, criadas com tablets. Você vê hoje em restaurantes crianças de 2, 3 anos já viraram as babás eletrônicas enquanto os pais almoçam. Então, essas crianças vão entrar aí na geração de consumo. Você já vê hoje empresários com 15, 16 anos lançando negócios, os canais abertos do YouTube, do Twitter, do Facebook, permite que todo mundo tenha ali um canal de exposição própria. Independente da sua idade, tem que ter todos os cuidados, porque a internet é perigosa, né? A internet tem que ter curadoria, tem que ter uma tutela para que os lados negativos da internet não prevaleçam sobre tudo de bom que ela traz, né? Todas essas mudanças no formato de consumo, meios de pagamento, e-commerce, tudo isso mudou radicalmente, né? Então, eu acredito que o mercado vai continuar existindo de uma maneira pujante, só que num formato bem diferente. A Abramark, eu acho que ela tem uma importância fundamental para o mercado. Primeiro, eu acredito em educação. Eu acho que a solução para o país, para um povo, para uma sociedade, ela é baseada na educação. E a Abramark, de certa forma, ela reconhece todos esses grandes talentos que passaram e estão no mercado da publicidade, e esse reconhecimento do Hall da Fama é algo que traz uma gratificação para a gente que é homenageado com isso, porque simboliza o retorno de uma vida profissional dedicada ao trabalho, dedicada à formação de profissionais. E a Abramark, ela consegue congregar e reunir esses talentos e
pelo meu histórico que eu acompanho, não só da Abramark como da Madia Mundo Marketing, várias agências de sucesso passaram por esse relacionamento de contato da Madia, aonde estava olhando as várias oportunidades no mercado. Então, toda academia, ela é uma base de ensinamento, ela é uma base de network, ela é uma base de relacionamento e ela tem uma curadoria. Então, como eu disse, você ter conteúdo sem curadoria não funciona. E os vários depoimentos que eu já vi aqui de outros colegas que falaram, é uma ação essa de tomar nossos depoimentos num momento como esse, em que o país passa por uma transformação política muito grande, uma transformação social, uma transformação nos direitos humanos. Eu acho muito importante em que o segmento do marketing esteja debatendo isso. E eu acho que a academia tem esse papel de aglutinar esses talentos profissionais, de aproximar negócios, pessoas e empresas, formar gerações futuras, e isso é fundamental para qualquer mercado. Então eu vejo a contribuição da Abramark no negócio publicitário com uma maneira muito positiva, com uma maneira de você dar sequência à formação e a um espaço em que está livre para que se tenham debates organizados, debates estruturados sobre essa curadoria da Madia Mundo Marketing.